Sobre os cortes das placas de cobertura, nós fizemos um molde, tá? Do tamanho do triângulo. Nesse caso aqui, nesse domo de frequência 3, 6,90 de diâmetro, 36 metros quadrados. São 6 tipos de triângulos, né? Então a gente tem esses moldes que a gente fez, de madeira. E a gente agora na marcação das placas para cortar elas, então a gente utiliza os moldes. A disposição, né, de corte pode fazer de duas maneiras. Nesse momento a gente está fazendo assim porque, por exemplo, o caminhão chega, descarrega, né, e aí no pallet, e a face lisa fica para cima e se torna esse montante. Você pode fazer da forma mais simples, que é fazer a marcação do triângulo na placa e depois você colocando umas madeiras por baixo para você levar a placa e não atingir a placa subsequente, né? Barbosa, faz para mim um risco aí. Barbosa vai mostrar aí como ele faz a marcação. A gente não faz a utilização do gabarito para fazer o risco totalmente. Como a gente faz, ó? Ele colocou ali o gabarito, aí nas pontas ele fez duas marcações. Tá vendo? Aí ele utiliza a régua, porque por mais que a gente tente na madeira, né, sempre dá uma nuance ali no corte do gabarito. Então, o que a gente quer do gabarito são as medidas, né? Aí ele faz a marcação, que ele deixa o máximo possível aqui perto da borda. Ele já utiliza essa base porque é uma base bem reta, né? Então a gente posicionou novamente o triângulo, certo? Então aqui, geralmente eu deixo a base maior, né? No caso aqui é a F, tá? Então, como que a gente vai fazer também um aproveitamento do corte, né? Para você não ficar cortando duas vezes o mesmo ângulo. A gente reposiciona o triângulo, agora ele tá do outro lado, né? A base maior agora tá lá. Faz a marcação na ponta, não precisa fazer um todo lá também, tá marcando a pontinha. Que aqui ele já utiliza o próprio risco desse triângulo. Então fez as duas marcações. Se quiser fazer um cantinho também pode, mas como aqui é só seguir essa reta, eu utilizo uma régua bem linear. Aquele cantinho ali também é bom, eu gosto de cortar. Aí ele aproveitou também já aqui essa linha. Uma coisa importante aqui nesse triângulo. Como vou começar o corte? Já riscou, então aqui, ó, nessa mesma linha você já corta. Você vai cortar um lado de um triângulo e o lado do outro, né? Então, qual que é aqui o início do corte? Você não vai começar pelas laterais, você vai começar pelo meio. Porque se você começar a fazer o corte aqui, ó, você vai ter que parar, senão você vai invadir o outro triângulo. Então, ou você vai... Isso daí é muito difícil você ter essa precisão. E não precisa, né, fazer assim. Então você começa pelo centro do triângulo. Porque você vai cortando essa linha como um todo. Aí você não tem mais perigo de querer invadir o próximo triângulo. Aí depois você faz o corte lateral de um e o corte lateral do outro. Então, aqui, em 3 cortes, você acaba já fazendo 2 triângulos, né? Você já aproveitou a base do triângulo aqui. Vamos fazer um corte aqui, para vocês verem como que faz o corte também. Aí é o posicionamento das madeiras. Aqui nós temos já também uns gabaritos para isso, né? Um outro método que a gente faz,
porque aqui ficou meio sem disposição porque estava chovendo, a gente não conseguiu organizar as placas. Mas a gente geralmente faz todos os riscos, a gente pega uma frente, risca todas as placas e depois a gente faz os cortes. E aqui, ó, para não ficar fazendo aquela questão de colocar madeira embaixo, a gente já tem um gabarito que a gente colocou, né, já posicionado para todos os 6 triângulos. Acaba pegando alguns na madeira, mas é bem tranquilo você regular a serra da maquita para não ficar agredindo muito, né? Não precisa você deixar muito avançado. Então, ó, aqui ele colocou o treino, posicionou. Sobre aonde iniciar o corte, por exemplo, a gente tem o risco. Você vai cortar no centro, mais para dentro do triângulo ou mais para fora. Interessante você cortar em cima do risco ou um pouquinho para dentro, tá? Nunca fora, porque senão ele pode ficar avançando, porque ele já está bem justo no dimensionamento. Então corta em cima da linha ou mais para dentro. Vai opcionar e fazer o segundo corte. Corte do primeiro triângulo concluído. Aí posteriormente ele vai fazer o segundo corte. Aqui ele faz uma marcação. É muito importante a marcação para não se perder, tá? A gente só precisa marcar só um lado, porque depois você se acha lá na montagem. Mas se quiser marcar todos os lados, que esse aqui é uma letra FHD, tá? Então, mas você achando pelo menos a F, já te orienta na montagem. Ele tá marcando ali o que sobrou, porque ali depois eu vou aproveitar e fazer um domo. É possível você aproveitar também esses retalhos aqui e fazer um outro domo, né? O bom do Gridcarm é isso, você consegue programar, né, dentro do Acidome, projetar um domo utilizando essas sobras. Então você aproveita o máximo das placas, né? Que é um pedaço bem grande que fica. Aqui eu medi, tem pedaços de 60 e 90 centímetros. Então esse aqui é o corte das placas de cobertura. Aqui eu estou utilizando uma placa de 10 mm de espessura. Essa placa tem 1,20 por 2,40.